A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Aqui quem vos sauda é vosso irmão em Cristo, irmão Tiago Barbosa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele vive e reina eternamente. Aleluia. Meus irmãos, eu venho deixando uma palavra que se encontra no livro de Romanos, do capítulo 7, a partir do verso 7, que vem falando a respeito da lei e do pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A palavra vem dizendo, verso 7: Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo, e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aleluia. Poderoso Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu venho nesse momento, meu Pai, pedindo permissão para entrar na Tua presença, meu Pai querido, Pai amado, Deus de Israel. Eu pedindo permissão para entrar na Tua presença, meu Deus, neste momento, para Te pedir, Pai, a revelação da Tua palavra, Pai, nos revela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tua palavra possa falar com os ouvintes, que Tua palavra possa falar comigo. Em nome do Senhor Cristo, meu Pai, eu Te peço, tem misericórdia, nos revela, Senhor, aleluia, as Tuas maravilhas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que não possamos precisar estar buscando, aleluia, por meio de homens, porque toda, aleluia, toda ciência pertence a Ti, toda sabedoria pertence a Ti, Senhor. E eu Te peço, meu Deus, aleluia, como a Tua palavra diz que o Senhor revela a Teus humildes, nos revela, Senhor, em nome de Jesus, para que assim nós não venhamos cair nas mãos do maligno, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas com as palavras verdadeiras possamos seguir em frente, com amor ao Jesus Cristo que nos amou primeiro, em nome de Jesus. Glória a Deus Todo-Poderoso.
Aleluia. Então, meus irmãos, a palavra vem dizendo, né? Que diremos, pois é a lei pecado? De modo nenhum. Por quê? Porque a lei, ela não é pecado. Mas que lei, meu irmão? Aleluia. A lei de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Pois não vivemos a lei do Antigo Testamento, né? Porque no Antigo Testamento muitos não têm o discernimento. Aí diz, não, nós não vivemos mais na lei. Mas vivemos sim, meus irmãos. Não vivemos na lei do Antigo Testamento. Que na lei do Antigo Testamento era olho por olho e dente por dente. Mas isso não quer dizer que nós não vivemos na lei. Nós vivemos na lei sim, que é a lei de quem? Jesus Cristo. E qual é a lei de Jesus Cristo? Santificai. Louvado seja o nome do Senhor. Santificai-vos. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então vem dizendo aqui, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, né? Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Nós, outrora, quando vivíamos na incredulidade, nós cobiçávamos e não sabíamos que aquilo ali era pecado, não é verdade? E muitos sabiam, mas também não levavam muito em conta, porque não conhecia, aleluia, o Evangelho verdadeiramente. Hoje nós vemos que é um pecado, meus irmãos. Nós vemos que não podemos estar cobiçando nada do nosso próximo, do nosso irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus vem dizendo aqui, mas eu não teria dado senão por intermédio da lei, né? Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás, né? Então, qual é a lei? É aquela ali que está escrito, né? Honrar teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, e outras demais, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a que está ali no Antigo Testamento, e tem no Novo Testamento, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Cristo deixou 2 que vale por todos aqueles outros que tem lá atrás, os 10. Que é qual? Primeiro, amarás o teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu coração. E a segunda, semelhante, é qual? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você olhar, se você prestar atenção, esses 2 cobre todos aqueles 10 que estão lá atrás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai olhar coisa por coisa, né? Você vai olhar um por um lá e vai ver que todos aqueles 10 lá estão reunidos nesses 2 aí. Amém? Então, como era que eu ia conhecer a cobiça se eu não tivesse conhecido a lei? Eu conhecendo a lei, aí sim, a lei me mostra que a cobiça é pecado, né? No verso 8 diz, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então, o que acontece? Se não houvesse a lei, para nós que não vivíamos na lei antigamente, né, no nosso velho homem, no velho homem que já morreu, né, ali não existia lei, né, verdade? Não existia lei. Então o pecado estava morto. Nós não conhecíamos o que era pecado. Nós pecávamos e não conhecíamos o pecado, né? No verso 9 diz, outrora, sem a lei, eu vivia. Aí, outrora, sem a lei, eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, ou seja, a lei, né? Reviveu o pecado e eu morri. Mas como assim, meu irmão? Então eu vou te explicar. Outrora, antes, sem a lei, eu vivia. Nós vivíamos antigamente sem a lei. No nosso mundão ali, nesse mundão aí, né? Quando éramos incrédulos, não conhecíamos Jesus, não conhecíamos a lei. Então a gente vivia. Não é verdade? Outrora sem a lei eu vivia. Mas sobrevindo o preceito, que é o quê? Que é a lei, vindo a lei, reviveu o pecado e eu morri. Mas como assim? Reviveu o pecado. A lei mostrou que a cobiça era pecado. Então eu morri para aquele mundo, eu morri para o mundo, eu morri para o pecado, eu morri para a cobiça. Então eu não vou cobiçar mais.
Então aí eu já não peco mais nessa área. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente vai conhecendo quais os pecados, né? Quando a gente se entrega verdadeiramente para o Espírito Santo, para o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele depois vai nos mostrando o que devemos, o que não devemos fazer, porque tem muito mais além, meus irmãos, do que aqueles 10 ali, aqueles 10 mandamentos que o Senhor deixou. Tem muito mais. O Espírito Santo ao pouco vai nos inquietando. Se fosse para Ele colocar tudo, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, não ia caber em muitas folhas. Então o que acontece? No verso 10 diz: e o mandamento que me fora para a vida, o mandamento, prestem atenção, e o mandamento que me fora para a vida, esse mandamento que é para a minha vida, eu verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Como? Morrendo por pecado, porque ele me mostrou que a cobiça é pecado. Então, e o mandamento que me fora para a vida, eu verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque ele revelou o pecado, né? Ele me revelou a cobiça, que a cobiça é um pecado. Então eu tenho que morrer, então eu morri, eu tive que morrer aqui para esse pecado, né? Eu tive que morrer aqui para o pecado, para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 11 diz: porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, o pecado, né, ganhando força no mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou, pelo mesmo mandamento, pela mesma lei me enganou, por quem? O pecado, e me matou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Então, meus irmãos, nós vemos aqui claramente, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que nós temos que morrer para o pecado. Nós temos que morrer, aquele velho homem não pode existir mais. Aquelas coisas que nós fazíamos outrora, não podemos fazer mais. Aqueles pecados, não só o pecado, mas a vaidade também, meus irmãos, é um pecado. E muitos andam na vaidade, não querem nem saber, porque dizem que Deus só quer o coração, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus não quer só o coração não, meus irmãos. Deus quer nós por inteiro, espírito, alma e corpo, tudo pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então diz, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa. Olha só, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. No verso 13 diz, acaso o bom se me tornou em morte? Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que era o que? O mandamento, que é o que? A lei, causou-me a morte, para o pecado, viu, meus irmãos? Para o pecado. Não está escrito não, é que eu estou lendo e estou explicando. Para o pecado. Então, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Olha, eu vou ler mais uma vez. Acaso, verso 13, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Não, porque o bom não pode nos tornar para a morte, né? Que o bom aqui é o que? É a lei. Acaso o bom se me tornou para a morte, em morte? De modo nenhum. Por quê? Porque o bom é a lei aqui, né? Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, o pecado para se mostrar que é pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, né? A fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Então a lei mostrou que o pecado, que a cobiça era maligno, era um pecado, então eu não poderia mais fazer aquilo ali, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. No verso 14 diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, se você não está na lei, você está na carne, que é outra lei, a lei do pecado. Então, o que acontece? Porque bem sabemos que a lei é espiritual, olha só. Aí ele está dizendo aqui, eu, todavia,
sou carnal. Ele está se colocando ali como se ele estivesse ali no pecado, na carne ainda, e não em espírito. Entendam. Eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então não tem como ele estar na lei. Aí ele vai viver o quê? Pecando. Vamos supor, como eu antigamente, no meu velho homem, eu fumava, né? Aí eu queria parar de fumar, mas eu não conseguia. Por quê? Porque eu estava na lei na lei da carne, do pecado, né? Então eu só fazia o que eu não queria. Eu queria parar, mas eu não conseguia. Porque aquilo ali era mais forte do que eu. Então aqui, ó, no verso 15, ó, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Olha só. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Aí, ó, pronto. Quando eu fumava, eu não compreendia ali, ó, meu próprio modo de agir, ó. Pois eu queria o quê? Eu queria parar. Eu queria parar, mas não conseguia. Então fazia o que detestava. Eu fumava, mas eu queria parar e não conseguia. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vou ler de novo, ó. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. Eu preferia parar de fumar, mas eu não conseguia. Aí eu fazia o que detestava, que era o que? Era fumar aquele cigarro ali. Verso 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Né? Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, ó, quem fazia não era eu. Como assim, meu irmão? Quem fazia não era eu, o meu homem interior, mas quem fazia era meu homem exterior. Aleluia. Meu homem interior é o que? Meu espírito, né? Mas quem fazia era meu homem exterior, que é o que? A minha carne. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a nossa carne é um pecado, meus irmãos. Aleluia. Verso 18. Porque eu sei que em mim, olha só, entendam, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Aí tá vendo? Por isso que eu falei que nossa carne é pecado. Porque quem vive na carne, vive fazendo pecado, vive pecando, vive no erro, né? Por isso que a Bíblia diz: se está em espírito, andai também em espírito, para que não fazeis a concupiscência da carne. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, ou seja, na minha mente, no meu espírito, né, dentro de mim. Não, porém, o efetuá-lo. O bem está em mim, mas se eu estou na carne, se eu sou carnal, eu não vou efetuar o bem. Eu vou fazer o que não devo, vou pecar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Verso 19. Olha só, meus irmãos. Porque não faço o bem que prefiro. Eu preferia fazer o quê? Parar de fumar aquele cigarro e não conseguia. Aí eu fazia o quê? Ia fumar ele. Com raiva. Vou fumar, mas estou com raiva porque eu queria parar e não consigo. Porque quem queria era meu homem interior. A minha mente ali, o meu espírito queria que eu parasse de fumar. Mas a minha carne desejava aquilo ali. Aleluia, para realizar o desejo da carne, eu tinha que fumar aquele cigarro. Enquanto eu não fumasse, eu ia ficar perturbado. Olha só como é, meus irmãos. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Eu tinha que fazer, que era para saciar o desejo da minha carne, né? No verso 20 diz: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, ou seja, meu espírito, e sim o pecado que habita em mim, que é o que? A minha carne, né? Se eu não faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, meu homem interior, e sim meu homem exterior, né? Que é o pecado que habita em mim, a carne. Verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha só. Então, ao querer fazer o bem, pronto, quando eu quis parar aquele cigarro ali, realmente ali, quando eu cheguei ali, me prostei diante do Senhor e chorando, derramei ali meu coração ali, levantei meu coração, minhas mãos junto com meu coração ao Senhor. Aí Ele ouviu.
Então, ao querer fazer o bem, tá vendo? Encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque também eu fumava, mas achava, mas Deus não vai me condenar por causa disso. Isso é só um vício. Mas eu não sabia que quem estava por trás daquilo ali era Satanás na minha vida, meus irmãos. Como muitos estão aí. Tanto que no mundo, o cigarro ele tem até um apelido, que é, não sei na cidade de vocês aí, mas aqui chama-se chupeta do diabo. Olha só como é que é, meus irmãos. Então é isso, né? É isso. Encontro a lei de que o mal reside em mim. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior, ou seja, na minha mente, no meu espírito, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, né, na minha carne, outra lei, que é a lei do pecado, que guerreando contra a lei da minha mente, que ele guerreia a lei do pecado, né? Guerreia contra a lei do espírito. Guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, ou seja, da carne? Né? Aí verso 25 diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Olha só, graças a Deus por Cristo Jesus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, com o espírito, sou escravo da lei de Deus, porque nosso espírito só procura o quê? A lei de Deus, meus irmãos, só procura fazer a vontade de Deus, o bem. Mas segundo a carne, mas se eu tiver na carne ali, da lei do pecado, então eu vou querer se eu tiver na carne, vou querer só fazer o mal, só fazer o mal, só fazer o que não presta, só pecar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quando Ele vem ali, Jesus Cristo vem em nossas vidas, nós mudamos. Nós conhecemos a lei, que nós conhecemos Jesus Cristo, e Ele nos mostra que tudo ali está errado, que não podemos fazer aquelas coisas. Então, meus irmãos, nós vemos ali, aqui, que Paulo, ele fala a respeito da lei e do pecado, no capítulo 7, aqui, a partir do verso 7, em Romanos. Ele fala da lei e do pecado. Aí é onde a gente tem que tomar muito cuidado, meus irmãos, porque muita gente pega alguns versículos aqui e usam para estar pecando, porque vão dizer, porque muitos aqui vão dizer, vão querer vir até aqui nesse, como eu já ouvi gente chegar e dizer para mim, né, a respeito daqui do Romanos capítulo 7, verso 19, que diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço. Aí muita gente usa esse versículo para estar pecando, mas está errado, meus irmãos. A gente tem que ter o discernimento. Paulo aqui está falando a respeito de estar vivendo na carne e de estar vivendo no espírito. Não é para estar pecando, não é porque Paulo falou isso aqui porque ele vivia pecando, não. Se ele vivesse pecando, ele não estava fazendo a vontade de Deus, meus irmãos. Ele estava falando que outrora ele era desse jeito, dessa forma, e que hoje nós também somos. Se hoje a gente conhece Jesus, nós não pecamos mais. Por quê? Porque nós conhecemos a lei. Quem é a lei? Cristo. Aleluia. Hoje nós conhecemos, então nós não vivemos mais o homem que a gente era antigamente. Aquele homem já morreu. Somos nova criatura em Jesus Cristo. Então muitos isolam versículos da Bíblia, aleluia, para fazer, né, como aqui mesmo. Muitos pegam aqui um versículo aqui, a partir do verso 14 até o 24, se não me falha a memória, vem falando aqui a respeito de estar na carne. Que a pessoa não faz o bem. Mas ele estava explicando que se tiver na carne, não vai fazer o bem. Ele não vai dizer que ele é carnal e vive fazendo coisas erradas de modo nenhum. A Bíblia não ia nos ensinar uma coisa dessa. Mas o povo aí, sem ter noção, porque a Bíblia também vem falando, lá em Oséias capítulo 4, né, vem dizendo que meu povo está padecendo por falta de conhecimento. O povo não conhece, aí vem pegar e isolar um versículo para ficar pecando. Até Paulo diz que o bem que ele quer, ele não faz, mas o mal ele vive fazendo. Não é isso não, meus irmãos. Se a gente lê, a gente vai entender. O Espírito Santo, ele nos revela. Aleluia. Agora tem um problema. O Espírito Santo, ele não revela a todo mundo, não. Porque a gente tem que ter um coração sincero diante de Deus, meus irmãos. Deus quer um coração sincero. Deus quer um coração sincero, um coração quebrantado, um coração verdadeiro. É isso que Deus quer.
Deus não quer só teu coração não, que Ele não vai levar só teu coração para o céu não. Você vai por inteiro. Ele quer um coração sincero, para que assim Ele possa nos revelar o que está escrito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é isso aí. Então que nós, né, até eu mesmo, não viemos, aleluia, pegar versículos para estar pecando em cima daqueles versículos ali. Muito pelo contrário, vamos ler, vamos entender, vamos olhar, vamos ver o texto e o contexto, né? Vamos olhar tudo bem direitinho para ver o que a palavra está querendo falar, para a gente não estar com heresia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que isso aí é até um crime, meus irmãos, na lei de Deus. Isso é um crime, a gente pegar um versículo para estar pecando com ele, sem ter o discernimento da palavra, sem saber o que a palavra está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui eu selo essas palavras, meus irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, meu Deus. Graças te dou, Senhor, por tudo que o Senhor vem fazendo por nós, por tudo que o Senhor tem feito. Aleluia. Eu peço ao Senhor, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Abençoar cada um dos ouvintes, Pai. Abençoar cada casa, cada lar, cada família, Pai. Abençoa a minha casa, minha família, meus filhos, minha esposa, Senhor. Abençoa meu ministério, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, a Rádio Verdade Liberta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa todos os ouvintes, abençoa, Pai, aleluia, a irmã Ângelo, o irmão Geraldo, a filhinha deles, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, toma em tuas mãos a obra, a arca de Deus nos últimos dias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu creio que foi o Senhor que levantou essa obra. Louvado seja teu nome. Desde já venho te agradecendo, te louvando e te adorando, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Sintam, meus irmãos, todos abraçados pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.